23 de abril, sexta-feira, final de semana, muitas options a expirar e, de certa forma, o dia foi extremamente positivo. Finalmente. Em todo o caso, hoje poderemos estar perante aquilo que se chama um bear trap, em que basicamente pensam que o mercado vai dar a volta e que vai continuar a subir e poderá, pelo contrário, começar a descer. Antes de falarmos um pouco mais sobre isso, vai ser uma semana extremamente importante para o setor tecnológico. Vamos ter muitas empresas a apresentar resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu quero destacar algumas que estão aqui. Facebook 28, Microsoft a 27 de abril, Amazon 29, AMD, isto é extremamente importante para mim, 27. Eu deixei rolar as ações, ou uma parte das ações que eu tenho, um, retirei alguns lucros, de modo a ver se ganho mais algum com a apresentação dos resultados. De segunda-feira vamos ver a Tesla e, mediante a reação à Tesla, eu vou ver se existe um pump and dump, que é muito costume nestas tecnológicas. E a Apple apresenta também no dia 28 de abril. Ou seja, temos aqui algumas que são muito importantes. Eu sei que a Tesla é após o horário. Vamos então agora falar sobre a questão do bear trap. Eu já falei isto no vídeo das cotadas nacionais, mas o aumento da taxa basicamente do imposto a cobrar nas mais-valias financeiras é praticamente para o dobro. É uma previsão, a negociação começa sempre nos extremos, não é? Até se encontrarem a meio, mas aquilo que nós sabemos e que é importante, ontem o mercado assustou-se, hoje subiu, mas no dia em que definirem, e isso é algo que não vai acontecer nas próximas semanas, dia 28 de abril, o Biden, ou pelo menos a Casa Branca, irá falar um pouco mais sobre isso, mas a negociação ocorre sempre no Senado, e ah, o dia em que eles definirem se realmente vai ser taxado 2021 ou 2022, dizem que existe uma probabilidade de 90% de ser só para o ano 2022. Em todo o caso, aquilo que nós temos são dados históricos e estes dados referem-se a 87, 88 e 2013, em que houve aumento nos impostos sobre ganhos financeiros. Aquilo que aconteceu foi 6 meses antes da data, ou seja, se for para 2022 seria janeiro, então de junho a janeiro, eh, o Standard Poor's 500 vai cair cerca de 5%. Ou seja, no espaço deste tempo todo, ela pode subir, 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 mas no final, comparando com, digamos, maio, vai ter uma perda de 5%. O importante é esta parte. A semana, os 6 meses seguintes a essa data, a esse início, aumento de 15%. Eu já dei a minha opinião também nesse vídeo. Basicamente, imaginem os fundos que têm, e os investidores que são de longo prazo e que têm, olha, imaginem, ações na Tesla e apanharam ações da Tesla em 2015, em 2020, basicamente tiveram um aumento, creio que neste momento está nos 800%, ou lá o que é, e se realizarem lucros este ano, basicamente poupam cerca de 20 a 15%. Então, como é óbvio, vão realizar os lucros para ter o benefício do imposto atual e depois vão ter que reinvestir, se não a totalidade, pelo menos uma grande parte desse dinheiro, vão voltar a entrar em ações, e isso vai empurrar o mercado para cima. Então, oportunidades vão existir, é preciso algum cuidado. Outra imagem que eu mostrei foi que na crise financeira entre 2009 e 2010, estamos aqui a comparar a laranja 2020 e 2021, ou seja, a crise do Covid, a crise financeira, o comportamento com algumas divergências, mas o comportamento é exatamente o mesmo. Aqui estávamos em janeiro, eu comecei a mexer na bolsa em fevereiro. Se eu tivesse acesso a esta informação, eu
teria muito mais cuidado e seria muito mais diligente. Como não tinha, fiquei entalado a segurar o saco em algumas, mas já estou a recuperar. Este é o comportamento de abril e maio. E como vocês podem ver, estamos mais ou menos aqui, a meio, hum, e ela está a ter o mesmo comportamento. Os americanos têm um ditado: vender em maio e ir embora, sell in May and go away, porque isto normalmente é o que acontece numa média, eu creio que já mostrei um gráfico, mas numa média há 20 ou 30 anos do Standard and Poor's, o mês de maio até setembro são meses fracos, de uma forma, digamos, mediana, não existe um grande aumento, eles andam a oscilar. Isto é importante, sejam diligentes, quem tiver posições de longo prazo acompanhe as ações de perto, se começarem a ver sinais de que há quedas, fiquem diligentes e depois façam as vossas decisões, se devem retirar alguma coisa para ficar com liquidez. Isso é o que eu vou fazer, é o que estes 2 curtos meses me ensinaram. Vender uma parte, 25%, 20%, 10%, aquilo que vocês acharem, vendem, bancam alguns lucros e depois, caso as ações comecem a descer, aquilo que podem fazer é aproveitar depois quando elas subirem. Vamos então agora passar para a análise das ações. Vamos começar aqui pelos setores e, como podem ver, praticamente tudo verde. A Intel apresentou resultados acima da expectativa, mas perdeu, principalmente, creio que foi nos serviços de cloud. Eles tiveram uma reação extremamente negativa, pelo que nos semicondutores pode estar a acontecer o mesmo que aconteceu nas telecomunicações, em que a Verizon perdeu uma parte dos clientes e quem supostamente os ganhou foi a AT&T. Um, de resto, petróleo, setor do óleo e do gás, ligeiramente positivo, praticamente nada. Os financeiros, tudo verdinho, isto assim, digamos que estão a recuperar. De resto, em termos de setores, isto foi ontem, hoje inverteu-se. Continuamos a ter sempre que aquela curiosidade que eu falei que os utilities, sempre que todos os outros sobem, os utilities caem. Isto é engraçado. Em todo caso, healthcare, que normalmente estaria aqui em cima, baixou um pouco a performance. Também é normal se uh, num dia tem uma performance acima do normal, por assim dizer, se está no topo do dia, no dia seguinte vai corrigir ligeiramente. Na semana, como podem ver, foi o imobiliário e a saúde que estiveram lá em cima, a mais penalizada, sem dúvida, que foi a energia, e a tecnologia caiu muito pouco. A tecnologia está bem. Já há um mês, como podem ver, comparando com a semana passada, nem creio que haja grandes diferenças. Isto é interessante de acompanhar. Eu acho que devem todos ter consciência disso, pelo menos na visão semanal, mensal e trimestral. Um, Tesouro a 10 anos, nada de relevante, subiu face à queda de ontem, continua aqui nos 1,50, 1,56%, nada de especial. Já o índice do dólar, como podem ver, muito fraco, caiu. Está aqui praticamente nos 90,798. Eu não vou adicionar aqui uma linha, mas quer dizer, a ter suporte terá aqui para já, isto é positivo para quem tem euros, né? Mas isto vai ter que reverter, não demora muito, ainda não está oversold. Alerta. É um alerta porque Bitcoin está a cair. E a Bitcoin caindo, já há quem que ela esteve nos 47 mil dólares, já há quem diga que isto vai ter um comportamento semelhante ao de 2017, em que subiu, caiu, não é bem igual, acreditem que eu fui ver, basicamente aquilo subiu, caiu, depois parece a ação da Apple, sobe um bocadinho, mas não chega a este topo,
cai e a partir daí foi uma queda. Mas este sell-off realmente assusta, no entanto, pode ser que estejamos com a mesma situação em que existem aqueles tubarões que estão a fazer vendas de Bitcoin para não pagar aqueles impostos exorbitantes. Standard Poor's anulou completamente o dia anterior, fechou mais alto, estamos aqui nesta zona dos 4.180 pontos, o máximo está aqui nos 4.190 pontos, tudo é possível. Dow Jones foi o que menos subiu, eu vi durante a manhã que era o que estava piorzinho, mas mesmo assim um rebound face ao dia de ontem que já antes da notícia já estava a cair este índice. Já o Russell foi o que teve melhor performance, sem dúvida. Ainda não invalidámos o nosso Head and Shoulders, mas estamos no bom caminho. As small e medium caps, todas elas estão a recuperar. O volume existiu uma diferença, mas quer dizer, ontem foi aquela brutalidade. Ahm, para já, tudo positivo. O QQQ era sexta-feira, dia de opções, por norma, existe sempre, é sempre um dia positivo porque na véspera, por norma, cai. Eu creio que, vamos ver aqui, sexta-feira foi aqui. Apesar da vela estar vermelha, como vocês podem ver, ela abriu mais alta. E isto costuma acontecer que é as sextas-feiras, nestas de QQQ e nas FANGs, fica muito assim, fica muito apertado. Tem velas muito longas, que é para a malta não exercer as opções e depois entalam-nos fortemente. É um jogo de outro nível. Em todo caso, ainda não estamos nos valores do nosso Head and Shoulders, para já, pelo menos, fechar aqui acima desta linha, que era a linha do. Basicamente, este era o reforço do máximo. Então, para já, tudo positivo. Já as FANG, como podem ver, ah, esta amplitude positivo, sem dúvida, mas lá está, não conseguiram trepar, apesar de terem aumentado, não conseguiram ultrapassar principalmente o volume onde existiam o maior número de opções. Um, Neste momento, aquilo que se pode assumir é que está tudo à espera dos earnings, dos resultados, para ver como é que as coisas correm. FCL hoje teve uma performance muito boa, o volume está a diminuir, mesmo eu ignorando este dia, o volume está a diminuir, ou seja, desde aqui para aqui estamos com uma tendência de decréscimo, mas ela hoje subiu 9,68%. Era aquilo que eu sempre falei, ela é extremamente volátil, o dia que ela não cair 5% ou não subir 5%, é um dia estranho. Foi o que ela fez, abriu ligeiramente mais alta do que no dia anterior e depois, basicamente, rompeu aqui a linha dos 10,05 dólares e fechou acima, o que é extremamente positivo. Então, quer dizer, esta linha de resistência vai passar a suporte. Já agora, vista semanal, visto que é final de semana, a vista semanal, como vemos, temos aquilo que se chama, eu creio que é uma Shooting Star ou Morning Star, é irrelevante, aquilo que interessa é que os Bulls ganharam a corrida, por assim dizer, a semana começou aqui, teve esta amplitude toda e no final recuperou tudo e foi positiva. Claro que em termos de aumento não foi assim muito, foi só 3,45, mas quem chegou a ver esta cotada nos 8,50, vê lá agora nos 10,20, é bastante bom. Em termos de possibilidades de movimentação para a semana, se não for basicamente um bear trap, como basicamente foi aqui, poderemos começar a inverter então este sentido e isso seria extremamente positivo porque na semana estamos na visão semanal, estamos com um aumento de volume e isto é importante. Vamos passar então agora à vista horária e na vista horária, vamos lá. Então o dia começou extremamente positivo, depois começou a corrigir, isto é normal, se ter velas deste tamanho é normal corrigir,
Teve lateralmente até que, basicamente as 2 últimas horas, ela galgou aqui a linha que era a nossa resistência. Assim, para a semana, num sentido de continuidade, é de ir aqui aos 10,66. Não creio que vá ter uma performance como foi a 2, 10%. Isto é extremamente complicado passar aqui para cima numa só sessão, hum, mas se tal acontecesse, virá para os $11. Já numa perspectiva de bear trap, aquilo que vamos ter é voltar para os níveis anteriores. O mais expectável não é que caia para os 9,29, longe disso, hum, mas vir aqui para os 9,65, isto já é praticamente uma queda de 5%. hum, E depois, caso haja algum volume, ela até pode vir testar aqui os 9,29, mas um fecho será mais ou menos nesta zona. Vamos passar então agora aqui à Palantir. Palantir também teve um dia bastante bom. Ela não é daquelas que suba, como aconteceu neste dia, que ela subiu 9%. Já aprendi a minha lição. Nesta, quando ela tiver assim subidas excepcionais, o ideal é a abertura do mercado, ver qual é o sentido e se ele for de queda, é sair. Um, Isto porquê? Porque ela hoje só subiu 2,41%, mesmo assim positivo, o volume foi menor, continuamos aqui também com um volume muito estável de 46 milhões de ações e hoje foram 31, é uma redução de mais de 40%. Hum, Vamos ver a vista semanal para termos uma ideia de como é que foi o comportamento da semana e o comportamento da semana, basicamente foi muito bom também. Continuamos aqui na linha de tendência na mesma de queda, fizemos um lower high, mas o aspecto positivo fizemos um higher low, ou seja, um baixo mais alto, e o volume pelo menos estabilizou, não tem nada de anormal, tendo em conta as 2 semanas, pelo que não temos assim um sentido concreto, se vamos começar a ter uma recuperação, porque as recuperações aquilo que necessitam é, como podem ver aqui, aumento de volume e a explosão tem que ter mesmo muito volume. A diferença daqui para aqui é o dobro do volume. Então é o que é necessário para que ela comece a voltar para níveis de realmente interessantes e importantes. Ela vai ter earnings a 10 de maio, ainda falta bastante. Assim sendo, a 1 hora, eu por acaso não vi as opções que existia para esta cotada, não é uma que eu esteja preocupado porque eu estou negativo, eu só quero é que ela suba. Eu acompanho quando quero fechar posições para ter uma ideia se devo fechar ou não. Em todo o caso, como podem ver, o arranque da manhã foi poderoso. Isto foi o que aconteceu com a maioria das ações. Só as grandes tecnológicas é que eu acho que não começaram assim, mas a primeira hora foi um arranque forte, correção, estabilização depois. Nós nem sequer temos aqui nenhuma linha de suporte ou resistência, mas foi por aqui que ela ficou nos 23,41, pelo que poderemos considerar aqui uma linha de suporte. Eu vou colocar aqui uma só para a referência, porque realmente aquilo que eu estou a ver aqui, existe aqui muitos pontos de contacto, ela não vai ficar perfeita, mas para já serve para o efeito. Tendo isto em conta, o que é que poderá acontecer na segunda-feira? Opa, na segunda-feira, o que poderá acontecer é virmos aqui aos 23,83. Caso haja, digamos, volume para isso, vir aqui para cima e começar a pensar a ir aos 24,43, onde temos a próxima linha de resistência. Já numa perspectiva bear, nossa linha de tendência, encontro com as moving average, hum, e, como é óbvio, é sempre uma possibilidade vir aqui aos 22,96, que é uma queda de praticamente 2%, mas
havendo pressão para isso vir aqui para os 22,60. Este é o cenário mais expectável caso haja volume ou pressão de venda. Já a NIO, a semana foi positiva também em termos de notícias, porquê? Porque foi a apresentação do Salão Automóvel de Xangai. hum, Ela passou a semana toda a crescer. Mesmo com as notícias do Biden, ela continuou lá em cima. Eu creio que quando vos mostrei a plataforma, o e-book, eu creio que nós não temos acesso. Ela mostra onde é que está a proporção de detentores da ação e a maior parte, creio que é na NIO, que a maior parte está negativo. Então, isto também pode explicar este rebound. Um, Porque as pessoas acreditam que isto vai ter que começar a subir, os elétricos EVs têm que começar a subir, e isto é fácil ver na visão semanal, que a queda tem sido brutal. Estamos acima desta linha de tendência das últimas 5 sessões, quase 6, extremamente positivo. Foi uma vela que basicamente fez-nos recuperar 2 semanas. Ah, Nada contra para já, está tudo, extremamente bom, não posso não posso dizer nada em contrário. Eu não vejo aqui nenhuma divergência em si, hum, pelo que para já, aquilo que se espera para segunda-feira será, e eu esqueci-me de vos mostrar o aumento que houve na semana, porque isso é que é a parte interessante de analisar a visão semanal. Ela esta semana cresceu 13,8%. Eu não vos mostrei também a Palantir, peço desculpa, mas a Palantir cresceu esta semana 4% e a FCell esta semana cresceu 3,45%. Creio que esta eu tinha mostrado. Vamos então à visão horária e segunda-feira. Ora, aqui foi o arranque, também começou em alta e depois foi galgando aos poucos, perdendo força, ultrapassou aqui estas nossas linhas de. Depois eu mudo para suporte, mas ultrapassou as linhas de suporte, está nos 40, 47. Eu tenho que trocar estas linhas porque elas realmente são daquelas irritantes. Não troco porque ela não vai baixar mais, de certeza. Mas quer dizer, esta linha tem aqui 2 pontos de suporte, não é daquelas linhas mais fortes, por assim dizer, mas pelo menos ultrapassou-a. Temos aqui um ponto de referência. Hoje funcionou muito bem, então, e também já no dia anterior tinha funcionado bem. Aquilo que eu espero que aconteça e no cenário bull é vir aqui para a zona dos 42, ultrapassar os 42,11 e depois fechar aqui próximo dos 42, 43. Isto já é bastante otimista, porquê? Porque é um aumento de 5% e ela não costuma dar saltos assim de 5% todos os dias. Já num aspecto de correção, suporte nos 20,47, e no limite vir aqui para esta zona dos $40. O único suporte que temos aqui aparentemente será este dos 39,58. Vamos então à Apple. A Apple, mais uma vez, tinha a maior parte das options a expirar, estavam nos 135 e $140. Um, E mais uma vez, veja, o dia 2 ela chegou ainda aos 135,12. Não se esqueçam que se uma opção expirar ou tiver o strike ser nos $135, ainda tem que se adicionar o premium, ou seja, aquilo que se pagou pela call, para ficar break-even. Então, não tem hipótese, coitados. E eu também não tenho hipótese, que não a vejo vir aqui para os 140. Mas para a semana temos a apresentação de resultados, dia 28 de abril, pelo que pode ser que seja desta. Costuma haver um pump sempre que vamos para os earnings, como veem. Normalmente o pump acontece e depois começa a decair.
Este ano pode ser que seja diferente. Eu para já estou com, alguma segurança. O meu preço médio está muito abaixo disto, está mais ou menos por aqui, 26,60, 27. Eu posso usar esta linha Fibonacci, 27, $127. Não acredito que ela caia isso no espaço de 2 ou 3 dias. E se vier para aqui, como é óbvio, ele vem aqui preencher isto e depois volta a subir. Em todo caso, prestação semanal, eu creio que a prestação semanal da Apple até foi, praticamente nada. Ou seja, um aumento de 0,12%. Quem quer fazer jogadas de swing de alguns dias é uma perda de tempo, até é que se procurar estes dias, que foi uma semana, não é dias, é uma semana em que ela subiu 8%. Como veem, é o que acontece. Quando é para cair, ela cai forte, hum, mas de resto ela movimenta-se muito pouco. Então, em termos de semana, podemos estar aqui a criar um topo, sem dúvida. Temos higher highs, o que é bom, higher lows também é positivo. Em termos de MACD, está quase a cruzar a signal line, não vejo aqui nenhuma divergência. Um, para já ela tem condições para subir desde que as options o permitam. Porque o grande problema é quando os institucionais, por assim dizer, estão fora. É porque eles apostam, imaginem, 100 milhões e se eles veem que a ação deles vai ficar fora, eles começam a meter tudo em putos para se protegerem e depois, como é óbvio, a ação não sobe. Hum, assim sendo, para segunda-feira, o que é expectável? É expectável que ela rompa os $135, visto que já não deve haver grandes impedimentos, e que se aproxime aqui dos 136, 137. Ela hoje ainda chegou aos 130 e pouco, e a semana passada ainda chegou aos 137, e um fecho aqui nos 136 já será positivo. Em termos de movimentação bearish, é vir testar aqui a Moving Average e depois ganhar suporte nos 131,62. Isto já é uma queda bastante mais forte que a subida que eu estou a dar, pelo que será no limite isto que acontecerá. A AMD teve hoje uma performance fabulosa. Quem acompanha o canal sabe que eu entrei ontem, eu arrisquei aquela queda que houve, um, saí fora, ou seja, a minha stop loss foi ativada, eu coloquei-a automaticamente e aquela porra sacanas ativaram. Em todo caso, tem que ser assim, é assim que se faz dinheiro. Eu aprendi a minha lição, fiquei frustrado, mas passado 5 minutos voltei a entrar no 79,09 e hoje já fiz lucros. Eu nem me recordo em que valores é que eu fiz lucros, mas tirei uma parte com 4% de lucro. Tirei cerca de 16 ou 17 ações, eu tenho 33, saquei 1000 € fora, fiz alguns lucros, porquê? Porque a ação estava a decair, e ela esteve ainda mais baixa, depois começou a recuperar e é importante assegurar alguns lucros, porque dá-nos segurança para quê? Para se tivermos que sair quando estiver no preço de custo, nós saímos e asseguramos que a movimentação foi zero. Basicamente é isso. E eu estou a arriscar para a apresentação de resultados, que é na terça-feira. Em termos de performance semanal, a performance semanal foi praticamente a mesma da anterior. Rejeição de preços mais baixos, mas manteve-se cá em cima. Eu recordo que a Intel apresentou resultados e que, apesar de ter batido ligeiramente ou não, mas eu creio que bateu as expectativas, hum, ela basicamente estava aqui 5% porque acho que foi hum, as margens do cloud que reduziram, algo assim. Ou seja, é uma parte do negócio que eu acho que a AMD não tem. Em todo caso, não se esqueçam, a AMD desde 2020, início do ano, ninguém fala nisto e eu gosto que não falem, porque quanto menos souberem, melhor, não é? Mas desde basicamente, vamos meter aqui uma régua, se nós colocarmos desde 2019, e pode ser neste valor aqui, ou início de 2020, vamos lá, início de 2020, daqui até, mesmo que seja o valor de hoje, ela subiu 100%.
seja, isto é brutal. No espaço de 5 anos, eu creio que ela subiu quase 2000%, uma coisa assim. Hum, É uma curiosidade que eu vi ainda no outro dia e comecei-me a rir porque realmente o dinheiro que nós temos no banco, hum, 3.400, 3.500%, hum, 3.500% basicamente é multiplicar por 36 vezes. 3.500 é 36 vezes. 36 vezes o dinheiro que vocês tivessem colocado no banco. Se tivessem posto lá 10.000 euros, hum, tinham 360. Isto no espaço de 5 anos. E esta é uma das que é alvo, caso haja correção do tal imposto. Esta é uma das que vai levar pancada com toda a certeza, porque deve haver muita gente que basicamente comprou aqui, comprou no início do ano. No início do ano estão todas assim, de certa forma, mas que tenha comprado aqui a $3 e realmente temos que estar alertas. Em todo caso, positivo o mês para já, mas em termos de semana, que era aquilo que estávamos a ver, indecisão pela basicamente terceira semana seguida, pela segunda semana seguida tem estado a rejeitar preços mais baixos. Hum, o aumento do volume parece-me claro, apesar de termos tido esta diminuição. Neste momento é preciso acompanhá-la, porque vamos ter a apresentação de resultados, mas caso os resultados sejam positivos, qualquer coisa como os 90 ou como é expectável vir aqui para os 94, eu creio que será possível e poderei-me arrepender ou não, mas aquilo que eu costumo dizer é uma subida, ela vai cair e depois eu entro, desde que esteja próximo de um suporte, eu entro e acompanho depois a onda. Em todo caso, então, a 1 hora, o que é expectável para segunda-feira? Após esta subida, vou começar pelo cenário bear, porquê? Porque tem que haver uma correção ou tem que haver uma explosão. A correção a existir será aqui para os 81,70. Não sei sinceramente se é o nível de maior apoio, pelo menos nos últimos dias tem sido. Caso a correção seja forte e não uma ligeira correção antes dos earnings, ela poderá vir aqui para os $81 e testar a nossa linha de tendência que se aproxima dos $80,28. Isso é o cenário mais bearish. Já no cenário bull, arrebentar aqui com os 84 e aproximar-se dos 86, porque afinal de contas os earnings são no dia 27. Dia 26 a Tesla faz a apresentação dos resultados e caso sejam positivos, esta também tem condições para explodir e por norma resultados positivos têm aumentos no mínimo de 5%, pelo que não erro muito se disser que ela virá aqui para os $89. Vamos então à Tesla e a Tesla vai ser a caixinha de surpresas. Eu só tenho investidos 10 ações, não é muito, são $7.000, cerca de 6.000 euros. Eu tenho capital disponível, mas sempre pensei, e sou o mais honesto possível, sempre pensei, eu creio que entrei, nem me recordo quando é que eu entrei, mas eu creio que entrei nesta zona. Honestamente eu não me recordo. Hum, eu não me recordo. Eu sei que nunca tive negativo, mas eu não me recordo quando é que entrei, talvez tenha sido neste dia. Foi neste dia, foi. Hum, eu tinha a ideia que se ela vem aqui para baixo fica complicado e eu depois faço uma entrada de um reforço, porque tínhamos aqui o suporte no 670, 660. Hum, No entanto, ela não caiu para esses níveis, quer dizer, ela hoje ainda esteve a 714, mas não me parece que vá cair muito mais do que isto. Em todo caso, não reforcei, vão ser os meus primeiros earnings com uma cotada desta volatilidade. Normalmente existe um pump and dump, desta vez não houve pump nenhum, ela está estável. Hum,
honestamente não sei, vamos ver como é que corre. Eu tenho margem, ela hoje fechou a 729, eu tenho 20, desculpa, sim, 729, eu tenho $20 de margem, portanto, para já deixar andar. Em termos de semana, como podem ver, praticamente outro doji, ou seja, indecisão, encontraram-se aqui no meio os bulls e os bears, em termos de volume praticamente estável, não tem havido grandes flutuações de volume. O RSI está. Temos aqui uma ligeira divergência, não é assim nada de grave. Isto normalmente usa os fechos, não é estes mínimos, é os fechos. Por isso é que daqui para aqui existe esta diferença. E hoje o fecho foi aqui e ela aqui. Não, não existe divergência nenhuma. Nenhuma. Não está é com grandes declives. Mas em termos de movimentação horária para segunda-feira, eu creio que ela apresenta após o mercado. Depende muito do burburinho que existe, porque vai haver leaks. Caso ela comece a movimentar no sentido bull, quebrar aqui os $143, será sem dúvida um objetivo. E depois, caso realmente quebre as expectativas totalmente, galgar 762, toda a gente espera que ela vá aos 780, há uns que dizem que vai aos 800. Eu já espero que isto seja extremamente bullish, estamos a falar de um aumento de 6, 7%. Já na perspectiva bear, a perspectiva bear é haver um dump, e esse dump vai nos trazer para os 690, 660 no limite, ok? Temos aqui nos 677, eu sei que 660 é muito mais forte, em todo caso, isto já será o cenário para a Tesla. É isto, espero que tenham tido uma boa semana. Foi realmente diferente da anterior. Tivemos aqui um momento que cria oportunidades, temos alguns indicadores que nos alertam para termos cuidado, principalmente o dia de hoje, face ao dia de ontem. Isto poderá. hum, não tenho visto ninguém a falar muito sobre este tema, mas poderão estar aqui a criar condições para que as expectativas voltem ao normal e que comece a subir, e depois vêm aí os fundos e começam a meter puts a torto a direito. Domingo vamos ver a perspectiva do mercado para as cotadas nacionais. No entanto, nessa altura eu analiso o PCC, que é os Put to Call Ratio. Um, e normalmente aquilo que acontece é quando existem mais puts, ou seja, mais, entram mais apostas que as ações vão descer, é sinal que o otimismo está em alta. Se isso acontecer, é preciso termos cuidado, não pode haver muitas calls. Aquilo que eu tenho receio é que quando as calls se aproximam do 0,8, porque aí está extremamente otimistas e depois lá vem uma correção mais violentazinha, e quando digo violenta pode, tal e qual como ontem. É isto, então até domingo. Caso queiram acompanhar, sábado vão ter o resumo do meu portfólio de swing e de longo prazo, onde eu vou demonstrar as minhas entradas desta semana que foram extremamente positivas, assim como a desgraça da minha saída, que eu nem considero uma desgraça, porque peguei nesse dinheiro da FCL e reinvesti-o e lucrei. Então, até à próxima.